Boa tarde. Então, bem-vindos aí à apresentação aí de novas funcionalidades do Apex 18. Sou Anderson Ferreira, para quem não conhece, lá do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Centralizado, famoso SEAD, que é responsável por fornecer apoio aos desenvolvedores. Então, tanto na parte de colocar novas funcionalidades, infraestrutura, dúvidas de projeto, alguma dúvida no sistema que não está funcionando, a equipe lá fica no anexo 2, sala 40. Qualquer dúvida pode passar lá com a gente. Então, a nossa agenda é a introdução. Vou falar do modo de compatibilidade, as funcionalidades que estão deprecated e sem suporte, e as novas funcionalidades da versão 18.1 e 18.2, porque a gente migrou direto da 5.1 para 18.2. A introdução. Então, muita gente pergunta, 5.1, 18.2, então, o que eu perdi, né? Cara, várias pessoas no início perguntavam. Hoje, a maioria das pessoas já sabe. Por que é 18? Porque o Apex mudou, a Oracle mudou o esquema de versionamento. O próprio banco de dados agora ali é anual. Então, Oracle 18, Oracle 19. E o Apex seguiu esse esquema de versionamento. Então, a gente instalou a versão 18. Por que a gente não instalou a versão 19? A gente está sempre uma versão atrás da anual e tem algumas vantagens que a gente vai ver aqui. Uma delas é exatamente essa aqui, a principal, na verdade. É que quando o Apex é lançado, ele tem suporte, né, e garantia de teste, é testado nos browsers da versão atual e anterior de cada browser, de cada um desses browsers aqui, do IE, Chrome, o Edge, Firefox e o Safari. Então, esses browsers são testados na versão atual e na anterior. Então, se a gente pega uma versão mais antiga, a 18, então são os browsers lá de 2018 e os anteriores, né? Outra coisa que pode ser importante para vocês fazerem, em cada uma das aplicações, isso não tem como ser feito de maneira automática, é lá no Shared Components, temas, clicar no tema universal e dar um refresh theme, atualizar tema, que é para ele pegar todos os templates novos da versão 18. Vai funcionar, tudo normal, mas pode ser que tenha algum comportamento, alguma funcionalidade que não, da versão 18 que não funcione, né? A gente tem também o padrão visual TCU, ele não sofreu modificação nenhuma, então quem já está na versão que era a mais atual da 5.1 não precisa fazer nada. Vou entrar aqui, para quem não conhece a comunidade Apex. Alguém não conhece a comunidade Apex? Eita. Vou bloquear minha senha aqui. Tá. Então, a gente tem... alguém não conhece a comunidade Apex? Todo mundo conhece, né? Então, a gente tem a comunidade Apex, tem várias coisas lá. Então, a gente tem um fórum, avisos, projetos, links úteis, multimídia, wiki, que é super importante. Um dos tutoriais que estão lá na wiki é o de padrão de interface visual, da aplicação em 5.1, que é o mesmo da 18.2, que é a versão que a gente está atualmente. Então, por que eu estou falando isso aqui também? Porque mais na frente a gente vai ver que na versão 18.2, os temas antigos, que não são tema universal, eles não têm suporte mais da Oracle. A Oracle não dá garantia que vai funcionar. Então, se você precisar dar uma manutenção, precisa mexer... O pessoal fez testes aí, né? Disseram que trocaram o label e funcionou, mas a Oracle não dá suporte mais. Pode ser que você troque um label e a aplicação quebre. Então, a gente sugere fortemente que essas pessoas que estão em aplicações antigas venham para a versão mais nova. Então, tem 3 tutoriais. Uma aplicação que você cria recentemente. Aplicação recém-criada. Como aplicar o estilo visual TCU. Aplicação que está no tema legado, que é do Apex 5.0, colocar na versão mais nova. E tem o mais preocupante
Na verdade, aqui é antes da versão 5.0, né? Que esses aqui são os mais preocupantes. Quem está em versões anteriores a 5.0, ou seja, a aplicação tem essa cara mais azul, mais cinza com preto. Ou se a aplicação tem essa cara assim mais azul com branco, essas são as preocupantes. E tem algumas aplicações que ainda estão na versão 5.0, que ele tem aqui o logo do TCU ocupando toda a primeira linha. Na versão mais nova, isso não acontece mais. Bom, esse é o tutorial. O Apex ele tem um modo de compatibilidade. Nessa versão não teve nenhuma mudança de comportamento dele. Então, você não precisa se preocupar com isso. E é isso aqui, o Compatibility Mode. Eu vou entrar lá porque eu prefiro mostrar do que falar. Então, vou entrar aqui na nosso Apex aqui do TCU, né? Contas TCU GovBR. Eu vou entrar no ambiente de teste aqui. Se você entrar em qualquer aplicação, ele tem um modo de compatibilidade. Vou pegar essa aplicação aqui, por exemplo. Se você editar as propriedades da aplicação, uma das propriedades aqui é o modo de compatibilidade. Repara que essa daqui ele está no modo de compatibilidade com a versão 5.0. Então, tem alguns comportamentos novos que o Apex tem que ele não implementa. Na documentação do Apex tem quais são cada comportamento que mudou em cada uma dessas versões. Então, antes da versão 4.1, tinha alguns comportamentos que o Apex tinha que para a versão 4.1 ele mudou. Depois, para a 4.2, ele mudou outros comportamentos, então tem que prestar atenção. E aqui, apesar de só estar 18.1, também o Apex poderia ter colocado aqui /18.2, porque é o mesmo. Então, mas cuidado, o ideal é que você sempre coloque para cá. Mas cuidado, porque eu já vi, tem aplicação no TCU que está lá no 4.1 até o antes do 4.2. Que ele muda o comportamento mesmo, então você tem que testar a sua aplicação. O que mudou nessa última, do 5.0 para o 5.1? Foi o comportamento do Execute Validations. Foi a última mudança que teve, mas isso já está desde a 5.1, então provavelmente ninguém vai ter problema. O Execute Validations ele era assim, você apertava no botão, eu quero que execute as validações. Ele só executava validações de servidor antes da versão 5.1, e da versão 5.1 para cá, ele executa as validações de cliente também. Então, vou começar aqui com as funcionalidades que estão deprecated. Tem uma lista completa, mas eu acredito que a maioria das coisas o pessoal não usa, que são bem específicas, de amarrar a sua aplicação numa biblioteca que o próprio Apex importa já. Se alguém faz isso, é bom olhar lá. Mas, mais prático, a gente tem o Apex Util String to Table, isso aí bastante gente usa, que agora é o Apex String Split. Essa função aqui está deprecated. Eu vou mostrar aqui, só um exemplo. Isso bastante gente usa. Inclusive, a documentação do Apex, em uma das versões, ele dava um exemplo com o String to Table, mesmo ele dizendo que estava deprecated. Eu salvei aqui um SQL, só para a gente ver um exemplo. Então, a gente tem aqui. Eu peguei os dois, não sei se dá para ler, vou aumentar a fonte. Então, eu criei aqui duas variáveis, cada um vai usar uma das funções. A primeira está usando a função que está deprecated, a segunda vai usar o split, Apex String Split. Então, aqui eu uso o Apex Util String to Table, passo aqui 1, 2.2, 2.3, e ele converte dessa string para uma tabela com esses valores. E aí eu mando dar um output aqui, percorro toda essa tabela e vou imprimindo cada um desses registros. Essa função está deprecated.
A que vocês têm que começar a utilizar agora é Apex String Split. Você passa 1, 2, 3, diz qual é o separador, e ele faz a mesma coisa. Só que uma está deprecated e a outra não. Vou rodar aqui só para ver o resultado, você vê que é a mesma coisa. Então, o primeiro bloco aqui, ó, que imprimiu o 1, 2, 3, foi gerado com Apex Util String to Table. E o segundo, esse outro bloco de baixo, foi com o split. Tem a função inversa, tem o string to table e tem o table to string. Ele recebe uma tabela e transforma para uma string. Também está deprecated, tem que usar apexstring.join. A gente tem funcionalidades que estão desuportadas. O deprecated quer dizer o quê? Funciona, mas a Oracle, em algum momento, vai tirar ela da ferramenta. Então, recomenda-se que vá parando de utilizar e migrando para a nova função. O dessuporte é que não funciona mais. Tinha algumas condições, quando você escolhia qualquer componente, né? Tem lá condição de servidor, não tem lá condição de servidor? Tinha essas opções aqui na versão 5.1. O nome do DAD, a porta, o nome do servidor, o browser que você estava usando, se a página atual era diferente da página submetida, o texto igual ao valor, o always. Então, essas condições eles retiraram. Viram que não fazia muito sentido, o pessoal não usava tanto e tem uma solução alternativa. Então, aqui, por exemplo, essas aqui de variável de ambiente, você pode usar essa função, getCGIEnv, e XYZ, eu tenho aqui exemplos. Então, eu criei aqui, são várias variáveis. Você usa esse OWA, util, getCGIEnv, passa alguma variável e ele retorna. Por exemplo, qual a porta do servidor, qual o método de request, nome do script, o endereço remoto. Vou rodar. E aqui ele mostrou várias informações. Então, você consegue rodar um pacote que te retorna aquela informação. Você não precisa mais ter aquilo no próprio Apex diretamente. Até esse de baixo do browser, você também, uma das variáveis lá era o HTTP User Agent. HTTP User Agent, está aqui, você consegue usar e pegar qual browser que está usando. Então não precisa ter no próprio Apex você escolher que o browser era aquele. E estava amarrado demais, né? Então, quando as opções, acho que não tinha Chrome, por exemplo. Então, Netscape, ninguém mais usa Netscape. Então, eles removeram. E esse outro último aqui, o Always, também não fazia, era confuso, porque a condição para ele aparecer, se você não define nenhuma condição, quer dizer o quê? Que ele vai aparecer. Então, era confuso. Se você não colocasse nada, era Always. Se você colocasse Always, era Always. Pô, então não precisa do Always. Então, eles removeram. Outra funcionalidade dessuportada é o Component View. Quem trabalha no Apex há muito tempo aqui, que não sei se tem muita gente, né, que trabalha na versão 4 para trás, tinha o Component View. O que hoje é o Page Designer era Component View, só tinha o Component View. O equivalente a essa tela daqui. Deixa eu entrar em alguma. Se você entra em alguma página, esse é o Page Designer. Antigamente não existia, na versão 4 do Apex não existia essa tela, ela veio no Apex 5. Era o Component View. Acho que é isso aqui. Que é esse aqui. Só que só tinha essa página. Então você desenvolvia o Apex por aqui. Não tinha essas propriedades, você clicava aqui em cima, abria uma outra tela. E aí eles suportaram porque para eles estava difícil ficar mantendo duas interfaces de desenvolvimento, né? No Component View e o Page Designer. Já na versão que a gente está usando assim, com o Component View estava bem escondido, você tinha que clicar lá, pedir para habilitar, e ele aparecia um botão bem escondido também, aí você ia lá e abria. E nessa versão eles realmente removeram da ferramenta. Os gráficos em HTML e SVG também não tem mais. Quando a gente fez o upgrade, isso aí automaticamente ele migrou para o Oracle Jet, que é a Oracle JavaScript Extension Toolkit.
que é a ferramenta que uma biblioteca JavaScript que um pedaço dela é para gráficos. Então, isso aqui virou Oracle Jet. Os temas, como eu falei, os temas do 1 ao 25. Na documentação estava o tema 50, eu não conhecia esse tema. Depois eu até vou pesquisar, não lembro de ter tido o tema 50. Mas aqueles temas antigos, que não eram baseados em div, eram baseados em table, que não era o tema universal, eles foram desportados. Funciona, mas a Oracle não tem suporte nenhum, não garante que vai funcionar. Com certeza as coisas novas de Oracle Jet, isso não vai funcionar. Então eles também resolveram descontinuar, porque eles estavam tendo que manter os temas baseados no tema universal e temas antigos. Já não estava compatível, né? Tá. O tema mobile 51. Antigamente, na versão 5.0, saiu o tema 42, que é o tema universal, e o tema 51, que é o tema mobile. O tema mobile veio na 5.1, ele era baseado, parecido com o tema universal, só que a biblioteca por trás dele é a jQuery Mobile. A biblioteca jQuery Mobile começou a ficar defasada. Então, a Oracle resolveu incorporar tudo que tinha nesse tema na versão 4.2. Então, o tema universal hoje, tudo que é de mobile, as funções de TOT, os relatórios que tinha no tema mobile, foram incorporados na versão 4.2. Isso aqui uma coisa tem a ver com a outra, né? O tema mobile foi removido porque o jQuery Mobile foi removido. E essa interface de usuário, na verdade, era aqui. Ó. Se você vai no Shared Components, você tem User Interface Attributes, e você tem uma interface desktop e tinha a opção de você incluir uma interface mobile. Nessa versão, apesar dele chamar desktop, já não é mais desktop. É uma interface universal também, se quisesse chamar. Porque só tem uma interface que ela é responsiva. Não é a gente não precisa nem chamar mais de desktop. E a gente recomenda aí, que eu já falei, né, migrar as aplicações que estão nos temas que não são tema universal para o novo tema. Então, a gente tem essa aplicação aqui com o apelido temas _ antigos. Quem depois clica lá e vê quais são as aplicações, se você tem alguma aplicação que não está no tema universal e essa precisa ser migrada urgentemente. A gente já vem avisando há muito tempo, várias das aplicações que estão nesses temas antigos, o próprio desenvolvedor falou que a gente já está vindo com uma nova versão, deve sair esse ano, então a gente preferiu correr o risco de manter uma aplicação num tema antigo para não ter o trabalho de migrar e já vai vir uma nova versão logo em seguida. Né? Para migrar, a gente tem um tutorial naquela comunidade que eu mostrei, e a Oracle também tem um Migration Guide que está nessa aplicação aqui, nesse link. E agora, realmente, as novas funcionalidades. Né? A primeira funcionalidade que eu vou mostrar é o Sample Dataset. Na verdade, ele já existia na 5.1, mas vieram novos idiomas, não tem português, e permite criar uma aplicação a partir de dados de amostra. Então, a gente vai aqui no SQL Workshop. Você tem em Utilities, Sample Datasets. São dados de amostra. Você pode instalar dados de projeto. Ele vai criar algumas tabelas relacionadas a projeto. Tem o DemptEmp, que é bem famoso aí no Oracle, né? Quase tudo que é de demonstração o pessoal faz com DemptEmp. Com dados de recursos humanos, de tarefas. Só que a novidade aqui é que agora você tem a opção de várias línguas. Então, você tem chinês, tcheco, francês, alemão, japonês, coreano. Então, a gente pode instalar. Então, quando você aperta em instalar, você pode escolher de qual língua os dados vão ter. Eu vou colocar aqui espanhol. Me pediu tcheco aí. Espanhol. Next. E ele vai criar a tabela dept, a tabela emp e uma view que já dá o join das duas tabelas. Aperta Install Dataset, ele roda. Cria com sucesso. E aí a gente pode criar uma aplicação a partir desses dados que foram
acabaram de ser criados. Você aperta aqui Create Application, e aí a gente cai no novo wizard de criação de aplicação. Isso é novo da versão 18. Na versão 5 não era assim. O wizard de criação de aplicação agora está mais completo, né? No próprio wizard de criação você faz muito mais coisa. Então você coloca o nome da aplicação. Está aqui novidades do Apex 18. Você escolhe questões relacionadas à aparência. Você pode botar azul, vermelho, então, que é o Vita Red, Vita Slate, que é o estilo de tema. Você pode escolher como é que é a navegação com menu superior, com menu lateral. Escolher um ícone. Vou colocar aqui com carinha feliz. Então, você mexe questão de aparência. Aqui a gente pode criar páginas. Botou casa aqui, né? Porque estava em espanhol, ele, ao invés de home, é casa. Traduziu. Tablero, departamentos, empregados. Então, casa, podia ter criado em inglês, né? Então, aqui é a nossa home. Você pode adicionar uma página. Se você aperta aqui Add Page, você pode escolher várias páginas aqui, uma página em branco, um calendário, cards, gráfico, dashboard, formulário, grid interativo, master detail, relatórios, timeline, um wizard ou vários relatórios. Esse multiple reports, se você tiver criado 20 tabelas no seu... Vou mostrar aqui. Se você tiver criado 20 tabelas aqui no seu workspace, você vem aqui, quero criar relatório com formulário em cima de todas elas. Clica, ele vai criar 20 relatórios e 20 formulários e você cria a sua aplicação. Então, se a sua aplicação for CRUD puro, você já tiver as tabelas, você roda esse multiple reports e já cria o relatório com formulário em cima de tudo. Então, esse aqui é novo. O master detail também. Vou criar aqui um master detail. Então, master detail, você diz o nome aqui. Master detail. Você escolhe entre esses dois tipos. Tem o side by side, que esse é novo, da versão 18.2, inclusive. Ele na versão 18.1 não existia. Que você coloca na mesma página. É melhor fazer e olhar. Mas é um desenho parecido com o que está aqui. No lateral ali você tem o mestre e à direita você fica com os detalhes. A gente escolhe a tabela. Então, no que a gente criou agora, departamento e empregado, só sabe o conceito de mestre e detalhe, né? O departamento é o mestre e a partir do departamento você tem os detalhes, que são os empregados. Então, a tabela mestre é de departamento, que a gente vai mostrar aqui o nome. Segundo o display, a gente pode mostrar a localização. E o detalhe vai ser a tabela EMP, que ele já sugeriu aqui, porque tem que ter FK, a chave estrangeira. Então, tabela EMP, side by side. Você tem algumas opções avançadas aqui, que no caso é só o help. Ajuda da página de mestre detalhe. Você adiciona essa página, ela é criada aqui, você consegue mudar a ordem. Então, esse aqui também eu achei legal, pelo menos visualmente. Consegue arrastar. Aqui você clica e arrasta. O tabuleiro é o dashboard, que ele já criou automaticamente, de acordo com os dados que a gente tinha de início. Mas eu vou mostrar aqui, a gente poderia criar um dashboard. O dashboard você cria por esse wizard aqui, quatro gráficos. Escolhe aqui qual tipo de gráfico. Então, a gente tem o gráfico de pizza, com o nome do gráfico, qual a tabela ou view que ele está baseada, qual a coluna que ele vai mostrar de label, o que ele vai fazer, vai contar. Então, esse gráfico aqui conta os empregados por departamento.
Você tem aqui o gráfico 2, empregados por trabalho. Então, aqui o label ficou job. Tem aqui o gráfico 3, salário total por departamento. Pegou o departamento, somou o salário. E aqui, salário total por trabalho. Então, pegou o job e somou os salários. Então, vai criar 4 gráficos. Você pode criar 3, você pode criar 2. É só uma maneira de te facilitar. O que mais a gente pode ver daqui? Ele criou aqui uma tabela de departamentos. Acho que ele já fez... mas aqui, você tem a tabela de departamentos. Ele é um relatório. Aqui está o nome. Você pode colocar um ícone. Colocar um ícone de departamento. Isso daqui. Pode colocar um ícone para departamento. Pode ser baseado em uma tabela ou view. Pode ser um relatório interativo ou relatório clássico. Aí você tem a opção de fazer 2 coisas. Drill down. Se você já tem um outro relatório que está ligado a ele, você pode fazer drill down. Então, isso aqui, como já foi criado naquele wizard de criação, ele já fez aqui para a gente, mas você pode escolher aqui, ó, eu quero ligar. Qual a coluna que vai ter o link? Aí, se eu clicar, ou seja, o link vai estar no nome do departamento. Qual é a chave desse link? É o número do departamento. Para onde que ele vai? Vai para a página de empregados. E qual a chave lá na tabela de empregados? É o número do departamento. Ou seja, eu vou estar aqui no relatório de departamentos, quando eu clicar em cima do nome do departamento, eu vou lá para o relatório de empregados, mostrando só os empregados daquele departamento. Essa é a funcionalidade nova de drill down. Existe... Eu não salvei ali o ícone, então não vai aparecer o ícone. Empregados. Aqui no empregados, outra coisa que deixa eu ver se ele fez aqui. Não fez drill down, mas tem essas colunas de lookup. Eu, particularmente, não gostei tanto, mas porque é melhor fazer, eu acho melhor fazer por lista de valores. Mas, por exemplo, o empregado, na tabela de empregados, não tem o nome do departamento que ele trabalha, tem o código do departamento, né? E todo mundo deve fazer isso aqui toda hora. Ao invés de mostrar o código, você tem que mostrar o nome do departamento. O que seria isso? Esse recurso de lookup. Então, aqui, ó, a chave de lookup é o número do departamento. E o que ele vai mostrar? O nome do departamento. A gente faz isso normalmente por lista de valores. O Apex está dando a opção de você fazer por lookup. A mesma coisa para gerente. Na tabela de empregados, tem lá a coluna MGR, que na verdade é o código do gerente. Você não quer mostrar o código do gerente, você quer mostrar o nome dele. Que ele é um empregado também, né? Então pega o nome do empregado que tem aquele código. Então essa aqui está um recurso novo de colunas de lookup. Como eu falei, eu particularmente não achei tão bom assim, porque o ideal é você fazer por lista de valores, porque a lista de valores você consegue reutilizar, mas é mais uma opção. Aqui tem esse recurso de features. O que são features? Traduzindo, né? Funcionalidades. Tem várias features quando você cria, então você pode criar uma página de sobre. Você pode marcar tudo ou marcar individualmente. Eu quero uma página de sobre. O que é a página de sobre? É aquele, essa aplicação foi desenvolvida pela unidade tal, alguma informação sobre a aplicação. Apesar dele não falar aqui, eu acho que não fala, também ele coloca o help junto, é sobre e o help. Você tem controle de acesso. Esse controle de acesso ele vai criar uma página para você gerenciar o acesso àquela aplicação. Ele cria com 3 perfis. Ele já cria um perfil de administrador, de contribuidor e de leitor. Aqui a gente tem relatório de atividades, ele já vai criar páginas que vão mostrar as atividades de usuário, né? Que página que o usuário acessou, quanto tempo demorou, quais são as páginas lentas, quais são as páginas que estão dando erro. A gente tem aqui opções de configuração. Essa opção de configuração é uma página que o próprio administrador vai poder ir lá e escolher qual funcionalidade ele quer habilitar dessas outras aqui. Então, por exemplo, no controle de configuração, o administrador da aplicação em tempo de execução, ele pode, não quero mais feedback. Ele vai lá retirar feedback. O feedback para de
de aparecer na aplicação. Feedback. E tem o seleção de estilo de tema. Isso aqui quer dizer o quê? Que o próprio administrador, em tempo de execução, o desenvolvedor não precisa fazer mais nada, eu quero trocar o tema, quero trocar o estilo de tema. Aqui para o TCU, eu nem sei se funcionaria, porque a gente personaliza o estilo de tema, né? Então é um recurso que existe, mas que a gente, em princípio, não deve usar. Mas, em algumas situações específicas, você pode querer que seu próprio usuário final, o administrador defina o tema para todo mundo, ou o próprio usuário vai lá, não, usuário A quer o tema vermelho e o usuário B quer o tema azul. Quando cada um entrar, vai estar com uma cor diferente a aplicação para ele. Tem um Application ID, qual o esquema, isso aqui não mudou. A língua. Tem alguns recursos avançados de interface, de default de interface. Tem uma descrição aqui que você pode colocar que vai aparecer na página inicial. Essa outra descrição aqui aparece naquele sobre. Tem o sobre, o about, aparece essa descrição. Esse aqui é um recurso novo da 18.2. Tem gente que gosta, tem gente que não. Que é Build with Apex. Alguém já criou uma aplicação nova que fica um coraçãozinho ali embaixo? Que você bota o mouse, ele bate. Então, isso aí é novo. Bom, então tem recursos avançados, de novo. Outra coisa interessante daqui. Na versão 18, a gente tem esse recurso de blueprint. O que é o blueprint? É a sua aplicação que você está criando no formato JSON. Para que existe isso? Você pode pegar esse JSON e jogar em outro lugar, ou você pode mudar as propriedades por aqui. Tem a propriedade, o nome da aplicação. Vou pegar aqui, por exemplo, posso criar uma página por aqui. Então, vou pegar esse pedaço aqui do JSON, ao invés de ficar copiando e colando, ao invés de ficar clicando, vamos dizer que você quer criar 10 páginas. Pega esse código, vem aqui no final das páginas, vírgula, e vou colar o código da página 1, mas eu vou mudar aqui, então vai ser a página 20, tipo de página em branco, nome da página vai ser home, o ícone FA home, e aí você aplica e ele cria aplicação, cria mais uma página aqui. Você pode carregar um blueprint, que é um JSON com o formato da aplicação, e create application. Ele cria a aplicação com tudo que a gente definiu. E quando a gente executa aqui, repara, o ícone foi o ícone que eu coloquei, o nome da aplicação. Tem a opção de lembrar o usuário, que eu acabei passando rápido aqui, mas... Então, você pode lembrar o usuário. Então, aqui está a página home, aqui está o dashboard, em espanhol, tabuleiro. Então, aqui estão aqueles 4 gráficos que a gente criou lá, empregados por trabalho, por departamento, por trabalho. Salário total por departamento, salário total por trabalho. Tem um mestre detalhe, que é aquele side by side, é um master detail novo da versão 18.2, que você clica aqui no departamento de contabilidade, por exemplo, ele dá aqui os dados do departamento de contabilidade, fica em Madrid, e o nome do empregado, dos empregados que estão nesse departamento. Você pode editar aqui. Esses campos grandes, já é da 5.1? Agora tinha na 5.1 esses campos assim, alargados? Tinha, né? Tá, então esse é da 5.1.
Tinha. Tá, é que eu vi aqui, eu achava que era novo também. Muita gente reclamou, né, desses campos, porque antes o Apex não era assim. Mas é porque agora a ideia é ser mobile first. Então, como ele primeiro se desenvolve para mobile, em princípio, os campos têm que ser grandes. Então, o padrão é criar com campo grande. Se você quiser criar o campo menor igual a versão anterior, você tem que mudar manualmente. Parte de departamentos. Lembra que a gente criou aqui um drill down em cima da coluna do nome do departamento? Então, repare que tem um link aqui. Se eu clico no link, eu vou para o relatório de empregados, filtrando só para aquele departamento que eu cliquei, departamento de contabilidade. E aqui no de empregados, posso até tirar aqui, ó, é o relatório completo de empregados. Mas aqui você tem no job e no gerente. Lembra que a gente criou aquele lookup, que eu prefiro particularmente fazer por lista de valores, mas ele fez por lookup, que no final das contas esse lookup que ele chama, ele cria... Então, vamos ver aqui no job. Ele cria aqui na consulta um select... Ali aqui. Ele cria um select na tabela de empregados, pegando o nome, e cria uma nova coluna. Então, o lookup, na verdade, ele cria uma outra coluna com a informação convertida, né? A lista de valores ela já converte em cima da própria coluna. Sim. Assim, pode ter diferença de performance, porque desse jeito você está fazendo a própria consulta. É porque o Apex ele encapsula, né? Tudo, o que você coloca aqui, ele joga um monte de select por fora e faz outras coisas. Pode ser que tenha uma diferença de comportamento, de performance. Melhor ou pior, não tem. Na prática, sim, normalmente eu acho que esse jeito aqui é melhor. Esse jeito aqui é mais performático. É o contrário? Que usava isso? Assim. Ficou mais lento. Eu já vi o contrário também. Então, realmente, ó, ele tem casos que isso aqui é pior, eu já vi casos que você fazendo isso aqui melhora. Então, não tem um padrão. Então, se está ruim de um jeito, vai para o outro. Se está do outro, para esse. Testa os dois jeitos aí. Então, a gente falou dos dados de amostra. Já vimos o wizard de criação de aplicação, com aquelas features novas, o lookup, o drill down entre relatórios, o blueprint, o add build. Eu não mostrei, né? Só falei que dava para criar, mas ele foi criado aqui embaixo. No rodapé. Deixa eu esconder essa barra aqui. Contar automaticamente, ela vai esconder. Então está aqui, ó, se você coloca o mouse em cima. Tem gente que gostou, tem gente que achou meio estranho isso daí. Mas é um recurso que tem nessa versão da 18.2. Agora, os corações, as aplicações estão... Então, tem uma propriedade que você coloca ou remove isso. Quem não gostar, vai lá na propriedade, bota não lá e ele some. E a gente tem o side by side, o master detail side by side. O wizard de criação de página também ficou diferente, acrescentaram as features e o dashboard. Então, se eu for criar uma página nova aqui, você vai criar uma página, o wizard de criação de página, antes tinha os componentes, agora você também tem as features. Que se você reparar, quando você cria aplicação, no wizard de criação de aplicação, tem duas features que não aparecem lá, que é o relatório de e-mails, e-mail reporting,
e Job Reporting, que você não consegue, não sei porquê, não tem explicação, poderia estar lá, né? Talvez seja por falta de espaço, mas eles só não colocaram esses dois, nem o e-mail reporting, nem o Job Reporting. Mas você pode criar por aqui uma feature. Você escolhe quais as jobs que você quer que ele monitore. Manda criar. Tá, você pode colocar num grupo de página. No grupo de página. Você pode colocar ele dentro de uma página de administração. Vou colocar dentro dessa página 10.000. Aqui eu não mostrei a parte de administração, né? Então, quando eu colocar aqui essa feature vai estar dentro dessa página 10.000, eu vou mostrar o que vai acontecer agora. Então, eu criei. E aqui, na parte de administração, que eu não tinha mostrado, lembra as features que a gente foi escolhendo lá? Quero, não quero, quero, não quero? Então, aqui. Então, uma delas era Configuration Options, que se você clicar, você ativa ou desativa cada uma das features que estão instaladas. Então, relatório de atividades. Não quero relatório de atividades, não quero feedback. Então, você pode escolhendo por aqui. Repara que a gente tem aqui o feedback, que o usuário... A carinha feliz, a carinha triste de dar aqui. Gostei desse novo recurso. Você pode dar esse feedback. Então, submete o feedback e o administrador consegue, e todos os desenvolvedores do Workspace, ver nesse recurso aqui de feedback quais foram os feedbacks que foram dados. Então, só para mostrar aqui, então, se eu vier aqui, feedback, quero desativar essa feature, ele sumiu aqui, não tem mais a opção de dar feedback. Aqui está o About, a página de sobre. Aqui tem uma página de Help. Na parte de administração, voltando aqui, a gente tem a configuração de opções, seleção de estilo de tema, como eu falei, o administrador ele pode escolher qual o estilo de tema que ele quer. Eu quero Vita Red. Ele marca aqui Vita Red, Apply Changes e muda o estilo de tema da aplicação para todo mundo. Mas ele pode permitir aqui, permitir que os usuários finais escolham o estilo de tema. Então, eu falei que, em princípio, hoje não faz tanto sentido ainda para a gente, que a gente está padronizando. Mas alguma aplicação específica que a pessoa seja mais flexível, dá para pensar nisso. Então, aqui estão relatórios de atividades, dashboard, os principais usuários, log de erros, performance, visualização de página. Aquele Job Report, eu não criei o Job Reporting? Não estava aqui antes, essa região. Ele criou essa região aqui dentro da página de administração que eu defini, que era a página 10.000. Né? Página 10.000. Então, ele criou na página 10.000 uma região para eu poder acessar o Job Reporting. Se eu clico aqui, ele monitora esse job. Esse job está desabilitado. Esse daqui está habilitado. Ele conta aqui quantas execuções teve, dá todas as informações sobre a job. Tem a parte de controle de acesso. Isso daqui ele cria por trás uma autorização, cria 3 autorizações. Uma autorização de administrador, uma autorização de contribuidor e uma autorização de leitor. São os que estão aqui, administrator, contributor e reader. Você pode adicionar por aqui. Então, adiciona. Você pode botar um usuário aqui qualquer. Deixa eu ver qual usuário que eu estou logando. Vou botar aqui, arroba. Outro usuário aqui, vou botar o Odinauro. Odinauro JR, ele vai ser administrador, contribuidor, só vai ser contribuidor. E aí você consegue usar essa autorização. Você consegue ver aqui quais são os usuários que têm aquele perfil. O usuário AndSRF é administrador. Ele automaticamente, o usuário que criou a aplicação, ele já coloca como administrador. E você pode ir definindo aqui. Isso aqui é contribuidor, você pode editar.
Na prática, aqui no TCO, eu vejo que várias das autorizações são dinâmicas, né? Ah, se esse cara é dessa unidade. Então, isso não está contemplado aqui. Você tem que fazer manualmente mesmo. Dashboard. O MasterDT, a gente já viu o novo side by side. Antigamente tinha o MasterDT de uma página e de 2 páginas, eles foram renomeados. O single page é o stacked e o two page é o drill down. MasterDT e drill down e MasterDT e o stacked. E agora a gente tem o novo MasterDT, que é o side by side. Tem a pesquisa global, que ficou unificada. Você pesquisa em todo o workspace, num lugar único. Tem a navegação mais rápida. Se o seu teclado for americano, você pode apertar o Ctrl Colt. E ele pesquisa em várias aplicações, pesquisa em tudo, praticamente tudo dentro do Apex agora. Essa pesquisa daqui de cima. Deixa eu ver que teclado que está aqui. Não dá para ver aqui, mas deixa eu ver se isso aqui funciona. Não. Tem que ser o teclado americano, Ctrl Colt. Ele chama de Spotlight. Se basear aqui na pesquisa do Apple, né, do Mac. Então, você pesquisa aqui, quero pesquisar EMP. Então, ele pesquisa essa página por EMP, pesquisa, achou a página EMP, a página empleados, templates, que tem EMP aqui, né, de templates. Talvez o exemplo seja dept, melhor. Pesquisa essa página por dept, pesquisa essa aplicação por dept, pesquisa todas as aplicações, workspace. Então, a pesquisa ficou mais integrada, né? Page Designer, mexeram algumas coisas relacionadas à interface. A principal mudança tem a ver com aquele componente de busca. No SQL nem no PLSQL. Na página. Então, essa busca ela pesquisa só no Apex. Se eu pesquisar dept, repara que ele não traz. Para você pesquisar nos objetos de banco, você tem que pesquisar no relatório de objetos. Você vai no... Então, por exemplo, eu pesquisei por dept. Quero saber quem usa... quais objetos de banco que usam a tabela dept. Então, você tem que vir no SQL Workshop, Utilities, relatório de objetos. Aí você pode pesquisar aqui no PLSQL. Aí você vai pesquisar em todos os functions, procedures. Quero saber quem referencia a tabela dept. Aí você pesquisa aqui dept. Então, é por aí que você pesquisa nos objetos de banco. Ali é só na aplicação, ou nas aplicações. Tem uma diferença pequena aqui. Dept. Você pode pesquisar todas as aplicações, então ele vai no código da aplicação, ou pode pesquisar no workspace, que agora tem alguns componentes que eles pertencem ao workspace. Por exemplo, definição de web service, senhas de web service. Você guarda isso no workspace. Então, ele pesquisa ali. Vou mostrar aqui, então. Tem. O apelido X91 cai nesse sistema aqui do monitor, que o Odinaldo está falando. Ele monitora todo o ambiente Apex. E ele já está verificando por usuário. A gente ainda não lançou oficialmente, né? Já estamos praticamente lançando oficialmente agora aqui. Estragou a surpresa. Ô, Odinaldo. Todo o mérito de nós, ficou excelente a ferramenta agora, mudou graficamente, de funcionalidade. Então, dá para
você saber aqui tem o buscador, né? Onde é que é banco de dados, né? Visualizador PLSQL, que aí, no caso da ferramenta que ele fez, você não pesquisa só no workspace, porque ali o que eu estava fazendo, eu estou vendo só no meu workspace. Mas se eu quiser ver em todos os workspaces que eu tenho acesso como desenvolvedor, uso o visualizador PLSQL aí do Odinauro, você vai pesquisar em todos os workspaces que você tem acesso. E você consegue aqui mudar o escopo, só banco de dados, pesquisar também nos objetos do Apex, que é a aplicação, né? Só no P, só no D, ambiente de produção, ambiente de desenvolvimento, outros ambientes, e sem sufixo. Agora está em produção. Então. É o apelido X91. X91. A gente vai mudar esse apelido, então... Mas, por enquanto, pode usar esse apelido, X91. Por enquanto, o apelido é esse. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui do Page Designer. O Page Designer, ver para a aplicação aqui, editar a página. Então, teve uma mudança aqui em relação principalmente a essa pesquisa. Algumas coisas ficaram mais claras de entender aqui, ó, a região de breadcrumb, tem essa região, tem um íconezinho. Eles deixaram mais claro para você entender. Esse aqui eu não achei tão claro, mas depois que você sabe, você fica mais tranquilo. Muita gente tomou susto. Por que a minha região ali ficou com uma bolinha vermelha? Parece que está com erro, mas não. O vermelho eu achei meio confuso. Várias pessoas acham que é erro, mas esse vermelho quer dizer que ela tem uma condição, que ela não aparece sempre, quando tem o vermelhinho. Achou que era erro também. Pô, começou a dar erro toda a minha aplicação quando migrou. Mas não, a bolinha vermelha quer dizer que ela é condicional. E aqui, ó, você tem esse filtro. Se eu pesquisar aqui por icon. Então, eu consigo pesquisar, aí achei aqui o icon, eu boto aqui o ícone que eu quero. FBI user. Mas eu vou vir aqui nesse breadcrumb, aí eu perdi a minha pesquisa. Na versão atual, antiga, né, que a gente usava, você tinha que toda hora ficar pesquisando de novo, icon. Mas se eu quiser pesquisar os icons em vários lugares, você aperta esse pin, ele fixa essa pesquisa. Então, agora, se eu mudar para outro, eu não preciso digitar de novo o icon, porque ele mantém aqui a pesquisa para mim. É um recurso que eu achei interessante, esse aqui. Porque às vezes você quer pesquisar os ícones em vários lugares, você tem que ficar, muda do negócio, pesquisa de novo. Então, não precisa mais. E aqui você consegue expandir... Deixa eu tirar aqui a pesquisa. Você consegue expandir tudo ou escolher... Porque lá na parte de segurança, você vai na região de segurança, ele abre a região de segurança e fecha todas as outras, porque você escolheu querer ver aquela região. Eles mudaram um pouco aqui, não tem, por exemplo, encolher tudo, mas é quase a mesma coisa, né? Se você escolher, ninguém quer encolher tudo, porque se você está olhando para cá, você quer ver alguma coisa. Né? Não faz sentido, não fazia sentido na visão dos desenvolvedores do Apex, ninguém vai querer encolher tudo e não ver nada. O cara quer ver alguma das coisas. Então, quando você escolhe um dos grupos, ele abre só aquele grupo e o restante ele fecha. Ah, mas eu quero ver todos. Então, beleza. Então, aperta aqui Expand All, expande todos os grupos estão abertos. E sempre que você escolhe uma das propriedades, não sei se dá para ver aí, acho que não dá para ver direito, mas ele tem um highlight em cima de todo o grupo. Então, quando você escolhe uma das propriedades do grupo, aquele grupo fica com highlight. Não dá para ver direito. Não sei se dá para ver. Acho que aqui está melhor, né? Mas aqui eu não estou vendo direito. Aqui dá para ver melhor que esse grupo aqui ficou com azulado no fundo. Então, REST Enabled SQL. Esse recurso aí, o pessoal pode gostar. Não sei como é que a gente vai usar ele ainda. Tem alguns recursos que eu estou mostrando, tipo esse, e o de login social, que a gente ainda está negociando em cara de infraestrutura para liberar irrestritamente o uso. Né? Mas esse aqui, o REST Enabled SQL, recurso novo. Por que ele surgiu? Porque, como o Apex está no banco e com essa questão de nuvem, vamos dizer que uma parte dos seus dados estão lá na nuvem e outra está em outro banco aqui no seu data center. Como é que você conecta esses dois bancos? DB-Link, em princípio, banco Oracle. Mas não tem como fazer um DB-Link lá da nuvem. Quer dizer, até teria, mas tem que percorrer muito lugar, vai passar por muito firewall. Então, qual é a solução que abstrai isso? É criar, acessar para o web service.
Só que você, então vou ter que construir um web service, né, que vou ter que programar para expor o dado, aí o dado que eu quero expor, vou ter que criar aquele web service específico para aquilo. Então, a Oracle deu uma solução que excelente. Esse é um recurso que não é exclusivo do Apex, é um recurso do ORDS, que é o Oracle REST Data Service, e o Apex só incorporou esse recurso, né, que é, vou entrar aqui no outro ambiente Apex que a gente tem aqui de teste, de desenvolvimento, que é um outro banco Oracle. Então, estou entrando aqui no ambiente de teste, que é qualquer outro banco Oracle. Não precisa ser de teste, né? Você está sem de novo. Estou com problema com senha aqui. Então, eu estou aqui no outro ambiente, outro banco. Repara aqui que a URL é diferente. Então, outro banco, pode ser qualquer banco Oracle, desde que você saiba a senha dele, né, desse usuário que você está logando, desse esquema. Então, o que é esse recurso? Você habilitar esse banco, aí eu poder conectar. Eu tenho um banco que é esse banco de teste aqui, um outro banco. Eu venho do meu banco de produção, conecto nele, faço o comando SQL que eu quiser lá e pego ele de volta aqui. E o Apex trata ele como se fosse local. Como é que a gente faz isso? Então, você vem no SQL Workshop, RESTful Services. Aí você tem aqui os serviços RESTful baseado no ORDS, que é o Oracle REST Data Service. Na versão que a gente usa, é baseado no próprio Apex. Então, o Apex que armazena, que gerencia aqueles web services que ele gera. Agora, o Apex incorporou o web service do ORDS, do Oracle REST Data Service. Tem como migrar, quem já está no web service do Apex, só você apertar lá um botão, ele sugere já quando você entra. Quer migrar para o novo? Quero. Aí você já migra para o ORDS. Então, você entra aqui, serviço RESTful, e aí você registra esse esquema desse banco que eu estou aqui com o ORDS. Isso quer dizer o quê? Que agora o ORDS, Oracle REST Data Service, pode usar aquele esquema. Então, registro ele, registrar esquema, habilito o serviço RESTful, coloco um apelido. Eu coloquei Apex Etec, apoio Apex. Então, vou botar aqui o nome novidades, Apex 18. Então, vai ter esse alias. Então, para eu acessar esse esquema, eu tenho que usar esse alias, não URL. Então, novidades, Apex 18. Não pode esquecer isso aí. Se eu esquecer, me avisa. Novidades, Apex 18. Não vou instalar, você pode instalar ou não, o serviço já mostra. Vou deixar assim. Então, eu habilitei agora, está enabled, eu posso acessar esse esquema aqui, desse banco, com o REST de maneira transparente. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo. Para mostrar isso, eu vou no SQL Workshop, aquele recurso lá de sample datasets, eu vou instalar aqui o dept e o emp aqui também, só que vou instalar em alemão. A gente ter certeza que eu estou vendo o dado daqui. Lembra, o nosso dept é espanhol, né? Na produção. Nesse banco de dados está em alemão. Eu vou instalar aqui, tabela dept e emp. Instalou, só vou confirmar aqui, ó. SQL commands, vou executar select from emp. A gente tem aqui ó, o nome Koenig, President, Manager, Buracle, eu não sei falar alemão, então não sei como pronunciar. Quem sabe alemão aí pode. Então, a gente tem um banco aqui que realmente está com os dados todos em alemão. Então, vou voltar lá no meu banco de produção, nosso banco de produção, e vou acessar esse banco. Para acessar ele, o que eu preciso aqui? Eu só preciso ir no... Pode ser no componentes compartilhados. Componentes compartilhados. Você tem aqui embaixo REST Enabled SQL, que é um recurso novo do ORDS. O que é o REST Enabled SQL? Você consegue executar SQL via REST
por web service em outro banco. Então, REST Enable SQL. Aquele banco lá. Vou botar aqui outro banco. É aquele outro banco lá. O endpoint lá para acessar é https, era contas, tcu, gov.br, /apex10, que é o URL para acessar aquele banco, e novidades apex 18. Não, é porque lá o RDS é o banco de produção, esse daí é outro banco, então o URL do Apex dele não é o RDS, é Apex 10 mesmo. Então pode ver que eu não estou usando o RDS é o nosso banco de produção, o Apex 10 é esse banco aí que ele aponta para outro lugar. Aí aqui você coloca normalmente o próprio nome do esquema, você pode usar o nome do esquema ou aquele apelido, porque o ideal é você usar apelido para você não dizer na URL qual o esquema que você está acessando, né? Então, você coloca aqui aquele apelido que eu coloquei para aquele esquema. Então, vou estar acessando aquele esquema lá. Aí, você pode escolher alguma credencial que já exista, ou você pode colocar aqui a credencial nova. Vou botar aqui credencial do outro banco. Você escolhe aqui qual o tipo de autenticação. O ideal é usar o servidor Open Authentication, mas a gente não tem aqui. Então, vou usar a autenticação básica, que é login e senha. Apex que aqui é o nome do esquema, usuário. Aqui é a senha do esquema. Senha do esquema. E aí você criou aqui uma referência para aquele outro banco e testou e deu sucesso. Ele conseguiu conectar. Ele conseguiu usar as credenciais, acessar aquela URL lá no banco e logar lá. E aí, com isso, a gente tem recursos muito interessantes. Vou voltar aqui, vou clicar aqui mesmo. Eu consigo criar uma página, visita de criação de página, vou criar um relatório, pode ser um relatório interativo, relatório clássico, calendário, ou depois a gente vê ali, que ele já tem suporte ao REST Enable de SQL. Então, você escolhe aqui um relatório interativo. Empregados do outro banco de dados, né? Que é aquele banco que a gente acabou de criar a referência. Então, o próximo aqui, cria uma entrada no menu de navegação. E aqui, ó, a gente pode escolher o banco de dados local, que é o padrão do Apex, na versão que a gente usava. Você escolhe o banco de dados local, ele está olhando para o seu banco, o banco onde você está. Você pode usar o REST Enable SQL, ou seja, é um outro banco, Oracle, que está com o serviço RESTful habilitado. Que era aqui, a referência para ele é o outro banco. Aí você vai ver todas as tabelas, ou pode executar uma consulta SQL. Então, vou botar aqui tabela, no esquema que ele conecta mesmo, mas ele tem acesso, se tiver permissão de outros esquemas, você pode conectar nele e usar outro esquema, dados de outro esquema que ele tem acesso. E você escolhe aqui Table View. A gente instalou lá a tabela, vou botar aqui a EMP. Tabela EMP, que eu instalei em alemão. Esse daqui é a tabela EMP lá, que está em alemão lá do outro banco. Criei. Quando eu executo, repara que esses dados, quando ele renderiza, ele está indo lá no outro banco por REST, conecta no outro banco, usando os credenciais que eu passei, executa o SQL lá, volta o SQL no formato JSON, traz para o Apex, no banco nosso de produção, e coloca no relatório interativo. Então, aí você pesquisa, e é muito rápido.
Então, ficou excelente esse recurso, né? Você consegue usar aqui no relatório interativo. Um banco de dados remoto, ele mostra aqui, ó, Local Database, Remote Database, que é um banco de dados Oracle remoto, ou um serviço, qualquer serviço REST que tenha na internet. Deixa eu ver aqui, só seguir a sequência aqui. Está aqui, ó, onde que a gente consegue fazer relatório clássico, interativo, calendário e gráfico. O que eu não falei era o gráfico. Então, você consegue usar dados de outro banco, o REST Enabled SQL. E aqui está a opção de você colocar um banco de dados remoto e ele vai lá no outro banco e traz os dados de lá. E a gente pode fazer essa mesma ideia com qualquer serviço REST. Quer perguntar? Então, ele perguntou quais são o que são as credenciais, né? As credenciais é um recurso que não fica exclusivo na aplicação, ele é do Workspace. Então, você vê aqui no Workspace Utilities, tem aqui Web Credentials. Você armazena aqui... Eu criei esse aqui, né? Você armazena o nome, o identificador, qual tipo de autenticação você vai usar, se é básica ou Open Authentication, qual um ID, Client ID, que no Basic Authentication eu vou usar aqui um login, e aqui a senha do esquema. Então, eu conecto no outro banco, porque o banco ele tem um usuário de banco, né, lá, né? Então, eu vou lá no outro banco, porque quer dizer, aqui ele não sabe onde ele está indo, ele está passando login e senha, ele não sabe quem vai usar. Se você tem vários bancos que têm a mesma senha, você pode usar a mesma credencial. Ou se você tem senhas diferentes, tem que usar credenciais diferentes. Mas é como se fosse um armazenamento de login e senha. Basicamente é isso. E que vale para todas as aplicações. Alguém falou? Credenciais web? Pode, não precisa ser REST Enabled, pode ser qualquer web service, qualquer REST. Bem observado. Por isso que ele fica aqui, credenciais web. Ele não é exclusivo credencial para REST Enabled. Você pode usar para algum outro, qualquer serviço REST. Então, como eu falei, né, a gente pode fazer a mesma coisa, a mesma ideia para web service de qualquer serviço REST. Então, a gente pode aqui, por exemplo, eu posso no iTunes, API, example. O iTunes ele tem uma API de REST. Então, tem alguns exemplos aqui nessa página. Vou pegar aqui, por exemplo, pesquisar pelos vídeos do Jack Johnson. Você escolhe aqui a URL, ele é um web service. Se eu clicar aqui, é um serviço REST, que eu consigo chamar por aqui, ele me retorna um JSON com os dados que eu passei de parâmetro, né? No caso, Music Video do Jack Johnson. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui no Apex. Só que eu vou criar lá na aplicação. A aplicação que eu criei agora, novidade do Apex 18. Você vem em Shared Components, Web Source Modules, ou seja, qualquer fonte da web, que seja REST, do início. Vai ser um HTTP simples. Qual o nome? iTunes. Busca no iTunes. Busca no iTunes. Aí você passa com a URL de endpoint, que era essa URL aqui, a URL que você quer acessar. Próximo. Ele já criou um servidor remoto, ele pega a parte inicial, né, que é esse aqui, o servidor remoto. Passou o restante aqui da URL. Se precisa de autenticação, esse serviço não precisa de autenticação, você aperta Discover, ele chama e já pega qual a estrutura que ele vai receber, de acordo com aquele JSON. Ele já viu que vai receber essas colunas, o JSON vai trazer essas colunas, já decodificou e já mostrou aqui para a gente. Então, você cria a web source.
E eu posso ir lá naquele relatório. Eu vou em outro relatório. Vou criar aqui um outro relatório, Content Body. Criar uma região. Relatório do iTunes. Jogar ela aqui para cima. Pode ser um relatório clássico ou interativo, tanto faz. Aí, aqui, ó, eu tenho a opção de banco de dados local, o banco de dados remoto, que é o outro banco Oracle, que a gente acessa por REST Enabled SQL, ou um web source. O web source que a gente criou agora foi do iTunes. Eu criei uma referência para aquela URL do iTunes. Você coloca aqui. Salvo. Você vai ter uma busca aqui no iTunes. Tem aqui, que eu poderia colocar um linkzinho, se você pegar esse link e abrir, é realmente o link do cantor. Você poderia enfeitar isso ali, né? Aqui eu estou pegando a informação simples. Você pode ter um preview do vídeo. Você clicar aqui, você tem o vídeo. Tem imagem aqui também do artwork aqui, ó. Tem a imagem. Você pode pegar essa informação e montar uma página bonitinha. Ou seja, veio toda a informação por JSON. E você monta um relatório aqui no Apex de maneira super tranquila. Então, o Web Service, nessa versão, deu um grande salto de manipulação de Web Service. A gente teve melhorias na barra do desenvolvedor. Sempre que tem um erro JavaScript, ele já avisa agora. Então, mostra aquela barrinha vermelha. Mesmo que a barra do desenvolvedor esteja auto-hide, ele abre e mostra o vermelho. Quando tem erro só, né? E tem essas duas opções novas. Na verdade, só uma é nova, né? Está dando erro no JavaScript do... Então, a gente tem aqui informação de página, mostrar colunas de layout, né? Aqui não dá para ver direito. Mas ele habilitou aqui umas colunas de layout para você poder posicionar os elementos. E o temporizador da página, que ele mostra quanto tempo demorou aqui o redirect, o request, para processar o DOM, para carregar cada um dos CSS ou JavaScripts. Então, esse daí é novo dessa versão, mostrar o temporizador de página. Melhorias no tema universal. Na versão 18.2, que é o que a gente está usando agora, o fonte Apex 2.1. Eles estão asterisco. Tudo que está com asterisco é porque é da versão 18.2. Eles colocaram o fonte Apex 2.1. E a gente tem ícones grandes e pequenos. Deixa eu entrar aqui. Na página 1, que é o home, que no caso aqui, casa. Nas páginas de conteúdo estático, agora a gente tem a opção de ícone também. Vou botar aqui FA User. Você tem a opção de ícone, e aí você tem que ir lá no Template Options e dizer que é para mostrar o ícone, sim. Display icon, yes. Então, você consegue colocar ícones nas regiões de conteúdo estático agora. Antes, na região de conteúdo estático, não permitia. Aí, que eu vou falar dos ícones. O icon. Esses ícones são ícones da fonte Apex 2.1, é uma biblioteca que o próprio Apex criou agora, de fonte... Antigamente, algumas pessoas devem conhecer o fonte Awesome, né?
que era o FA alguma coisa. Aí o Apex, pô, a gente também começa com A. Vamos botar fonte Apex. Mas por que eles fizeram isso? A biblioteca do Apex é melhor do que a do Font Awesome, porque eles pegaram todos os ícones de lá, redesenharam, contrataram um cara aí, especialista em desenho, não sei o nome dele lá, mas falaram que o cara é referência, a questão de ícones, e redesenharam com qualidade para poder, se você botar num telão gigantesco, não quebra o ícone. Você pode botar numa tela gigantesca ou super pequena, os ícones funcionam. O Font Awesome não tinha problema em relação a isso. Ultra wide screen, aí, pode botar na resolução que você quiser, que o ícone funciona. E aí tem os ícones pequenos, ícones large, e ele automaticamente consegue detectar. Alguns templates tipo card, media list, se você colocar ícones lá. Deixa eu ver aqui. Aqui é um card, né? Uma lista que você coloca nos atributos dela que ela é um card. Ele automaticamente já coloca o tamanho do ícone aqui, o small ou large, de acordo com o componente que está aparecendo. E dessa versão, existe a opção, que até é a opção que está aqui, eu acho que é o da lista, que é o block, o style block. Antigamente não tinha esse block, era feature. Você tem essa opção block agora aqui também, nessa versão nova, que ele fica mais colorido e mais bonitinho. Então, novos ícones. Tem ícones novos direcionais, ícones de controle de formulário. Top Navigation Tab. Isso aqui também é interessante de mostrar. Como eu falei, o Apex está indo em direção mobile first. E em mobile, quando você tem o menu, esse menu aqui, quando você deixa muito pequeno, ele esconde, ele fica só ícone, depois ele esconde, se ele fica menor aqui, né? Deixa eu apertar F12. Ele esconde o ícone. Deixa eu aumentar. Repara que o ícone sumiu. A resolução está grande demais aqui. Mas repara que o menu sumiu. Então, eles acharam uma outra solução, que várias aplicações mobile, quando normalmente o menu é embaixo, porque você está usando o celular e você já vai com o dedo ali embaixo, você não tem que botar o dedo lá em cima no menu superior, você já usa embaixo. Então, existe o recurso novo aqui, que é você vai em componentes compartilhados, interface do usuário, menu de navegação. Se você colocar o menu superior, concorda que no celular o menu está lá em cima. Você usa o celular normalmente segurando, você quer mexer tudo com o seu dedo. Dedo polegar normalmente ainda, né? A maioria das vezes. Você colocar lá em cima é ruim. Em cima da tela, na parte superior. Então, quando você colocar top, eles criaram esse template novo, que é o Top Navigation Tab. Então, se você colocar Top Navigation Tab, tem outras configurações aqui de label. E aí ele criou uma tab em cima, e se o seu dispositivo ficar pequeno, ele vem para baixo. Repara que está aqui embaixo agora. Então, com o seu celular, você consegue... Se for no celular, você usa o dedo acessando o menu embaixo. Se for no desktop, você clica normalmente em cima. Alguém perguntou? Não? Então, achei esse recurso também interessante. Top Navigation Tab. Já falou, né? Regiões standard e de carrossel agora também suportam ícones. Questão de asterisco obrigatório. Vou falar disso aí também. Questão do asterisco. Vamos no formulário aqui de empregados. No formulário. Na versão nova nem é bem asterisco, né? Ele é... Deixa eu sumir isso aqui porque ficou... Você tem aqui... não tem nenhum campo obrigatório. Na versão mobile, quando o campo é obrigatório, ele fica com uma indicaçãozinha, um triângulozinho em cima. Então, por exemplo, aqui o nome. Porque tem uma incompatibilidade no Apex, né?
Qual é a incompatibilidade? Se você pode fazer isso aqui. Ó, você pode colocar o template opcional. O que é o template opcional? Quer dizer que esse campo é um campo opcional. Então, template tem a ver com parte visual. Você pode dizer que visualmente ele é um campo opcional, ou seja, não tem asterisco, não é um campo obrigatório. Mas você pode vir aqui, na validação, e dizer que esse valor é obrigatório. Hã? É o que estava lá, o template estava de opcional, então não tinha um asterisco. Então, repara que não tem marcação nenhuma de que ele é obrigatório. Mas eu vou lá na tela e digo que não, esse valor é obrigatório. Eu quero que ele valide e diga que esse campo tem informação, seja obrigatório. Então, você salva. Quando você executa e abre de novo, repara que agora ele tem a indicação de obrigatório. Mesmo você usando o template, dizendo que ele é opcional, mas você diz que tem que validar aquele campo como obrigatório, o Apex automaticamente troca por outro template, para tentar manter mais coerência, né? Porque senão você diz um campo não, deixa como campo opcional, template de opcional, mas diz que ele é obrigatório, e ele fica dando erro, que você tem que preencher um campo que visualmente está dizendo que não é obrigatório, né? Aqui é a mesma coisa. Mas repara que esse campo ele está com um triângulozinho, mas o template dele está dizendo que ele é opcional. O template é só a parte visual. Visualmente, eu disse que era, não mostra asterisco. Mas eu disse que era para validar. E ele está validando, então tem que mostrar o asterisco ali, né? Que agora, para mobile, é um triângulozinho indicativo de obrigatório. Então, o asterisco de campo obrigatório é consistente com a opção de template. Região de carrossel suporta TOT, então várias opções que eram de TOT, você dá o tap, né, que é o... Não sei traduzir, tap, swipe, eu não sei traduzir, mas movimentos de mouse, de mobile. Você deslizar, você dá um duplo clique com o dedo, que é double tap. Tudo isso está suportado agora no tema universal para desktop. Tá aí, ó, otimizado para o mobile. Aqueles relatórios que só funcionavam no template 51 foram todos incorporados no template 42, no tema 42, que é o list view, o column toggle e o reflow. Então, os TOTs, todos os eventos de TOT foram incorporados também. Tem eventos de ação dinâmica também para TOT. E mas, por exemplo, mas eu botei que é double tap. Double tap equivale no teclado ao quê? Duplo clique no teclado. Você não precisa colocar as duas ações. Então, você cria uma ação dinâmica dizendo que ela é acionada quando você der um double tap, automaticamente, quando você der um duplo clique, ele vai funcionar também. E vice-versa. Então, eles incorporaram o mobile aqui. Deixa eu criar aqui uma ação dinâmica só para mostrar. Então, os eventos aqui, ó, já tinha vários eventos de clique. Então, a gente tem um evento double tap. Double tap. Tem evento de pan, press, swipe e tap. Todos esses são eventos de mobile. Para a gente ver isso, tem como ver aqui na aplicação apexoracle.com/UT, que é de Universal Theme, tema universal, melhor falar em português, que você, aqui no Getting Started, você tem aqui na parte de referências, eventos JavaScript. Não é aqui. Vai design. Tá, aqui para mobile. Aqui. Então, a gente tem mudança de navegação, questões para header e footer, entrada de dados, toques. Então, você tem tap. Então, aqui eu estou com mouse, né?
e ele funciona. Mas também no celular, você tem o tap, o press, que é você apertar, manter pressionado, o tap é o clique, swipe, pan. Então, esses eventos de mouse. De mouse não, de mobile, né? De touch. Então, touch, ações dinâmicas. Tem melhorias no Advisor. A gente tem agora checagens de acessibilidade e checagens de performance. Então, voltando aqui, para quem não conhece o Advisor, é importante conhecer. Todo mundo deveria conhecer ele. Você vai no Page Designer. Você pode, tem vários lugares. Acho que é um jeito mais fácil. Você vem na página inicial da aplicação. Utilitários. Você tem aqui Advisor. Então, página inicial da aplicação, Utilitários, Advisor. Que em português é o supervisor, que ele faz várias checagens na sua aplicação procurando por algum problema nela. Então, você marca aqui. Então, novos que vieram. Compatibilidade de JavaScript e de acessibilidade. Então, a gente tem várias coisas aqui que são novas de checagens. É importante sempre você rodar o Advisor na sua aplicação para ver se ela tem algum problema. Ele vê vários problemas. Por exemplo, vou pegar aqui. Ó. Você referencia uma string de substituição que não existe. Então, você criou, em algum momento, 2 pontos, P8, código, servidor. Aí, depois, você referencia ela em algum lugar lá. P8, código servidor. Aí depois você vai lá na sua aplicação e apaga esse item. Então, essa referência para o P8, código servidor, ela é um erro na sua aplicação. E ele pega aqui para você. Você tem uma substituição. Na verdade, isso aí seria bind variable, né? Depende de como você está usando. Se é bind variable ou substitution. Advisor. E login social, que é você poder autenticar na sua aplicação usando as contas do Google, do Facebook ou qualquer lugar que use o OpenID Connect ou Open Authentication 2, ou Auth2. Então, vamos mostrar aqui. No do TCU, não está liberado para fazer isso. A gente tem aqui no apexoracle.com, vou fazer um exemplo aqui. Quero que conectado fez. Não, para alguns lugares acho que pode ser útil isso daí, né? Por exemplo, eu acho que para o ISC, talvez, o cara que vai fazer um curso, você obriga todo o cara a cadastrar no portal do TCU para o cara fazer. Então, mas aí... É no apexoracle.com, né? Vai fazer um REST enabled para cá? Então, eu vou criar uma aplicação aqui, vazia. Autenticação pelo Google. Então, eu vou criar uma aplicação lá no apexoracle.com para poder autenticar pelo Google. Então, por padrão, ele criou autenticação. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Ele criou a autenticação do Apex, né? Então, ele usa o login senha, o mesmo login senha que eu uso para logar no Apex. Você aperta criar aqui, pré-configurado da galeria. Vou chamar aqui. Alguém pergunta? Aqui é 19. No apexoracle.com é a versão 19, mas esse recurso ele tem na 18.2, do login social. Então, aqui você tem login social, social sign-in. Aí, eu já criei aqui, lá não tem Web Credentials, eu criei um Web Credentials para o Google. Depois eu posso mostrar lá. A gente tem eu
Eu já criei um Web Credential, então vou usar essa credencial, que para o Open Authentication você tem que ir lá no Google, na API de desenvolvedor do Google, criar lá um projeto, criar um login, uma senha lá e trazer ele para cá e cadastrar aqui no Web Credentials. Aí depois você cria uma autenticação, igual eu estou fazendo aqui, o Auth do Google. Você tem aqui o OpenID, o Auth2, o Google, Facebook já direto. Vou botar aqui Google, Profile, poder acessar o meu perfil e o e-mail. O atributo que vai ser o usuário vai ser o e-mail. Você pode querer converter para uppercase, tem algumas outras opções aí. Então, eu criei essa autenticação. Então, agora, quando eu for rodar a aplicação, repara que ele foi lá no Google, vai pedir para eu logar. Foi no Google, logou no Google e voltou para o Apex com o meu usuário, que era o e-mail que eu defini. Então, eu autentiquei pelo Google. E eu posso fazer aqui também, que é um recurso novo, que eu já vou mostrar nesse ambiente. Eu vou voltar... Não, vou usar esse aqui mesmo. Só vou botar um nome menor aqui para eu poder... Está tudo maiúsculo. Botar um nome menor. Existe esse recurso novo aqui, você pode usar mais de um, que era um problema no Apex. Você só conseguia autenticar de uma maneira, né? Nessa versão você já consegue autenticar de mais de uma maneira, se você quiser. Que é aqui, Switch in Session. Se eu posso trocar naquela sessão para ele autenticar por essa autenticação daqui. Porque essa aplicação aqui não está autenticando pelo Google. Vamos dizer, não quero autenticar pelo Google, quero autenticar agora pelo meu contas do Apex. Então, vou habilitar aqui para essa autenticação poder ser habilitada durante a sessão. Deixa eu só ver aqui qual a sintaxe certinha. Acho que é Apex Underline Authentication. É Apex Underline Authentication. Você aplica alterações. Então, por enquanto, ainda eu estou logando pelo Google. Mas vamos dizer que, não, eu quero agora trocar Apex Authentication, vai ser igual ao contas do Apex. Então, a partir de agora, se eu deslogar, eu logo pelo Apex. Apesar de estar dizendo lá no metadado que essa aplicação é logada pelo Google, eu defini no URL. Não, agora eu quero que eu autentique pelo Apex. Ele trocou pela conta do Apex agora. Então, um recurso novo, que é o Switch in Session. Pode ver, eu continuo aqui, ó, Google como atual, mas ele mostrou a tela de login do Apex, porque eu vim aqui, e aquela propriedade Switch in Session, aqui, Switch in Session, eu habilitei ela aqui, então essa autenticação aqui eu posso usar ela durante a sessão, trocar para ela. Então, continuando aqui, acho que está finalizando. Tem lista de valores declarativa. Acho que isso aí dá para só olhar mesmo. A lista de valores antes, quando era estática, você tinha que digitar texto, né? Digitava texto, vírgula, ponto e vírgula, se enrolava naquilo lá que o separador, acho que é o ponto e vírgula, você tinha que botar vírgulas, né? Era meio confuso. Agora ficou mais bonitinho, você consegue digitar aqui o display value, return value, excluir, ordenar, se você quer ordenar os valores que estão ali ou não. Que antes você tinha que usar o static ou static to. Tem as aplicações de amostra foram renomeadas. Antes era Packaged App, agora não é mais Packaged Aplicações Empacotadas, agora é App Gallery. E a gente tem uma API de JavaScript documentada. Eles tiraram da API, só tinha uma documentação de API, que tinha a parte de JavaScript e PLSQL, e agora eles separaram. O Oracle Application Express API Reference é só PLSQL. E o JavaScript API Reference vai ser só JavaScript. Eles estão separando. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma pergunta? As perguntas foram durante a palestra, mas perguntar alguma coisa?
Ano que vem, né? 19 ano que vem, né? Que a gente sempre com a versão atrasada, né? Qualquer dúvida lá no CAD, anexo 2, celular 40. Sem dúvidas, então? Tocou o alarme, acabou o tempo, né? Então, beleza, obrigado, é isso aí.